O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E hoje, aqui no Café com Política, a gente tem o prazer de receber o deputado federal Jorge Hilton, do PSB. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Muito bom dia, Rodrigo Freitas, Fernando Viegas, bom dia a todos os ouvintes da Super N, Primeiras Notícias. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom Prazer dia, é obrigada nosso. pela presença. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Bom, deputado, a gente... Vou começar esse bate-papo com o senhor por aquilo que nos parece mais factual. Logo na abertura do jornal hoje, aqui por volta das 7 horas da manhã, a gente já noticiava que o presidente Michel Temer resolveu recuar da ideia de fazer uma ampla reforma ministerial agora no fim do ano e fazer essa reforma mais aos poucos, inclusive preservando aqueles ministros que ele tem que tem problemas com a Operação Lava Jato. Ao mesmo tempo, o presidente quer testar a base aliada dele. Para aprovar a reforma da Previdência, ele só vai fornecer novos cargos, novos ministérios, àqueles representantes de partidos que votarem favoravelmente ao governo do presidente Temer na votação da reforma da Previdência. O senhor hoje é de um partido, que é o PSB, que é declaradamente oposição ao presidente Michel Temer. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre esse toma lá da cá. Você me apoia na reforma da Previdência daqui, eu te apoio para ser ministro ali, e até sobre essa ideia dele de preservar aqueles ministros que estão metidos em maracutaia. É ruim, né? É muito triste a gente saber que, desde o processo de impedimento da presidenta Dilma, o Congresso virou um verdadeiro balcão de negociações, de objetivos fisiológicos, de atendimento de demandas de partidos, sem objetivamente ter uma agenda para o país, sem ter uma agenda para a sociedade. E me inquieta, às vezes, quando eu vejo em algumas votações, eles usarem muito essa expressão, pela estabilidade do país, a gente precisa manter o que está. Mas que estabilidade é essa que você não tem a confiança da sociedade, você tem um governo com índice de popularidade abaixo, inclusive, do tolerável, você tem um governo fragilizado e um governo que, lamentavelmente, hoje, se ele tiver que tirar os ministros envolvidos com a Lava Jato, ele vai atingir principalmente o núcleo principal, talvez seja essa a razão. O presidente ficou refém de si mesmo, porque ele propôs, quando assumiu o governo, teria um governo de notáveis, ele teria um governo de pessoas que ia pacificar o país, ia unificar o país. O núcleo que está ao seu entorno gerou uma série de dúvidas, né, com denúncias fundamentadas até da Lava Jato, e isso permitiu que outros ministros ligados aos partidos que apoiam o governo, que dissessem, olha, você não pode mexer na gente aqui porque o senhor tem um problema dentro da sua própria cozinha. Ou seja, hoje o governo federal é um governo refém, e por mais que queira empreender uma agenda positiva, mas não consegue fazê-la justamente por um excesso de fisiologismo que a gente vê hoje em alguns partidos da base. O senhor foi ministro no governo Dilma, né, ministro do Esporte, e hoje no Palácio do Planalto a gente não tem nenhum mineiro, né, lá representando, né, não temos nenhum ministro mineiro. Na sua avaliação, faz diferença ter um ministro, né, do nosso estado lá ou não faz diferença em relação aos investimentos que poderiam vir para o estado? Não só faz diferença, como demonstra que Minas Gerais sempre teve importância na política nacional. Eu não tenho um conhecimento na história republicana desse país que Minas Gerais tenha ficado de fora da esplanada dos ministérios. Nós já tivemos época de ter 5 ministros mineiros. E isso, além de trazer investimentos importantes para o Estado, demonstra também a capacidade que Minas tem de ser protagonista na política nacional. Aliás, Fernanda, isso é um reflexo claro da situação de Minas hoje no cenário nacional. Nós precisamos recuperar esse prestígio. Nós temos hoje uma lacuna enorme, não só pela falta de ministros mineiros, mas também pela falta de protagonismo de Minas em temas importantes, né? A gente discute agora, por exemplo, a questão da mineração, os prejuízos que a Lei Candir trouxe para Minas Gerais. Então, falta hoje em Minas Gerais um papel mais incisivo de defesa do nosso Estado, tanto na bancada de 53 deputados, como também nos nossos 3 senadores. Pois é, o senhor até tocou num assunto que muito a gente discute aqui,
deputado, que é a presença, a participação da bancada mineira em Brasília, né? Não é demais lembrar que nas 2 votações das denúncias contra o presidente Michel Temer, foi justamente a bancada mineira que deu a ele, numericamente falando, por estados, a maior votação. Não digo na questão proporcional, mas em números absolutos, Minas sempre foi o estado, nessas 2 votações que forneceu ao presidente, números melhores até, por exemplo, do que os números que a bancada de São Paulo, que é a maior do Congresso, da Câmara dos Deputados, ofereceu ao presidente Michel Temer. O senhor acha que faltou uma coordenação melhor da bancada mineira, já que a gente não tem ministro? O presidente, desde que assumiu, não se dignou a colocar o pé aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, nem uma vez que seja para contar a história. Faltou uma união maior, porque, por exemplo, a bancada do Nordeste, quando mexe com um tema que é de interesse deles, independentemente da questão partidária, eles se unem. Aqui em Minas Gerais a gente fica, às vezes, com a sensação de que a união da bancada mineira ela não acontece, de fato, quando são temas que interessam o Estado. Eu tenho acompanhado o trabalho do deputado Fábio Ramalho, à frente da coordenação da bancada. Não faltou realmente esforço, né? Esforços. Nós tivemos, inclusive, uma reunião muito ácida com o presidente Temer, justamente para discutir esse tratamento nada cordial com o Estado, que é o 2º colégio eleitoral do país, que foi que mais que contribuiu nas votações de apoio às medidas que ele, Temer, resolveu ter no país. Mas eu acho que a gente tem uma falta de sinergia com o Senado da República. Eu acho que o Nordeste, por exemplo, não é só a bancada de deputados. Os senadores nordestinos são muito articulados. E esse é o papel do Senado, é brigar pelo equilíbrio federativo, né? As bancadas normalmente ficam muito ocupadas com os interesses da sociedade, cada deputado querendo defender a sua base, o seu município, levar recursos. Isso não isenta a bancada mineira de ser mais, digamos assim, mais forte, mais atuante, combativa. Mas eu acho que na questão do Senado, realmente, a gente tem aí uma falta de articulação muito grande, o que faz dos senadores nordestinos, né? E eu digo nem só Minas, eu acho que o Sudeste tem tido uma atuação muito frágil, né? Você pega Minas, Rio e Espírito Santo, quer dizer, é uma região que vem perdendo muito no ponto de vista da economia, vem sofrendo enormes reveses com relação à desindustrialização, quer dizer, há um problema sério que envolve os estados do Sudeste, e a falta de atuação, de força na área do Senado pode ser também uma das razões porque a gente não vem tendo resultado. Agora, isso não exime o presidente Temer, que é uma pessoa que eu sempre nutri um respeito muito grande por ele, mas acho que esse tratamento com Minas é desproporcional, ele não fortalece as relações e ele depõe contra a biografia. Porque a gente sabe que o presidente Temer sempre teve uma relação muito estreita com os mineiros, com a bancada mineira. A bancada do PMDB é muito forte, é muito atuante em Minas. E é difícil entender por que esse comportamento do presidente para com o nosso Estado. Deputado, nas 2 denúncias contra o presidente Michel Temer, o senhor votou contra, né? Votou pela continuidade das denúncias, né? Da tramitação das denúncias. E eu queria saber do senhor, o senhor realmente acredita que o presidente cometeu os crimes aos quais ele era acusado, ou foi uma orientação do partido, ou teve um outro motivo para o senhor votar contra o presidente? O meu partido tomou uma decisão fechada, inclusive, de que nós deveríamos votar pela continuidade das denúncias. Mas veja, nós tivemos um processo político no país de impedimento de uma mulher que não havia sequer inquérito contra ela. E ali a casa foi tomada por um sentimento nacional, as pessoas foram para as ruas, começou com reclamação de uma passagem de ônibus, e a casa foi incisiva, inclusive no dia da votação do impeachment, a gente via manifestações calorosas dos deputados dizendo que era pela nação, pelo pai, pela mãe. E, de repente, passa um ano e você vê o governo afundado em denúncias gravíssimas e que não foi dado a nós o direito de fazer o que a gente fez com a Dilma, o que foi feito com ela, porque nós condenamos ela. No caso do governo atual, a gente estava autorizando o judiciário a fazer as investigações, as devidas investigações. Ora, se a gente entender que o comportamento do Congresso foi muito radical quando tirou uma mulher sem ter um inquérito, como que você explicar que esse mesmo Congresso agora
diz não quando você tem, pelo menos, indícios gravíssimos e que precisariam ser investigados. No mínimo, é incoerente, isso não é republicano, e digo mais, o Congresso Nacional vai passar para a história como um parlamento de joelhos que não conseguiu realmente representar os anseios da sociedade. Porque se falar em nome da sociedade na primeira situação da Dilma, teriam que ter a mesma hombridade e o mesmo comprometimento com a sociedade que queria. As pesquisas diziam claramente que a sociedade apoiava que o Supremo pudesse investigar. Pois é, agora eu queria começar, deputado, a falar um pouquinho do nosso terreiro aqui, do nosso quintal. O PSB é um partido que está buscando construir uma alternativa de poder ao governo de Minas com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Em alguns momentos, e até a gente entrevistou outros integrantes do PSB aqui no Café com Política, a gente sentiu que existe sim apoio à pré-candidatura do Márcio Lacerda, mas ele não chega a ser uma unanimidade dentro do partido. Eu pergunto ao senhor, de que lado o senhor fica no PSB? O senhor acredita que realmente Márcio Lacerda pode ser um bom nome, um nome competitivo para disputar o governo de Minas no ano que vem? Hoje o partido está pacificado, sabe, Rodrigo? Houve alguns atritos no início, né? Inclusive quando eu cheguei ao partido eu pude perceber isso, mas coisas pontuais que foram ao longo sendo superadas, e hoje já é um sentimento interno de todo o partido de que nós temos não somente uma candidatura muito viável, mas nós temos um quadro qualificado, né? No momento em que a gente discute muito a qualidade dos agentes políticos, né? Que envolve não só capacidade, mas também, digamos assim, um nome, né? Um bom nome, uma pessoa que goza de uma respeitabilidade. É claro que a gente sabe que, de maneira indubitável, o Márcio reúne qualidades morais, éticas e também de capacidade de gestão. Ninguém conseguiu ser prefeito de Belo Horizonte por 8 anos. Márcio é o único quadro na história dos prefeitos que ficou 8 anos como prefeito de Belo Horizonte, com vários prêmios internacionais. E mais do que isso, o Márcio ele tem a noção exata do momento político que envolve os dois grandes polos daqui de Minas, que é o PT e o PSDB, né? Essa crise, seja ela nacional ou aqui, ela, de certa forma, vai atingir muito esses dois polos na eleição, e acredito que o Márcio surge aí como um nome capaz de empreender uma proposta, uma alternativa para o nosso Estado. Qual que é essa alternativa que o PSB já discute para oferecer para o Estado de Minas hoje, que está numa crise gigantesca, que a gente, né, enquanto mineiro, cidadão, não consegue enxergar muita saída, né? O governo que está aí está pagando de forma escalonada, a situação da segurança no Estado está caótica, da saúde vai para o mesmo lado, a gente não consegue ver muito luz no fim do túnel. Qual seria essa possibilidade que o Márcio Lacerda pode trazer para, né, oferecer para os mineiros hoje, para acabar até com essa dicotomia, como o senhor disse? O que tem de proposta nova para o Estado? Eu acho que o Márcio ele consegue transitar bem tanto no centro, na direita, na esquerda, porque o Márcio já foi e já atuou desses dois lados. O que aconteceu com Minas nos últimos anos é que essa rivalidade entre PT e PSDB, ora o presidente era do PSDB e Minas não era, ora Minas tinha um governador e não tinha uma interlocução, como a gente está vendo hoje com o governo Temer. O Márcio reúne, ao longo da sua história, o Márcio foi secretário executivo do Ministério da Integração com o Ciro, o Márcio trabalhou com a Aécio aqui no governo, o Márcio tem uma boa relação com partidos de esquerda, partidos de direita. Então, eu acho que o Márcio, a primeira coisa que ele pode ser um grande, um elo importante aí, recuperar essa interlocução, porque Minas vai precisar, nos próximos anos, Fernanda, de discutir essa questão do encontro de contas. Minas tem que... O Congresso não pode ficar alheio a essa questão da Lei Candir, que tirou recursos fundamentais para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Minas precisa ter hoje, sobretudo, um líder político que consiga se relacionar com os entes federais e, com isso, trazer soluções que a gente sabe que é fundamental. E aí eu faço a seguinte pergunta, deputado. Existe, a gente já ouviu até de alguns tucanos, alguma predisposição
E o PSDB vive uma indefinição muito grande de quem seria o candidato ao governo de Minas no campo político ligado ao senador Aécio Neves. E existe por parte dos tucanos, em alguns casos, uma predisposição a tentar uma reaproximação com esse prefeito Márcio Lacerda, a quem sabe até fazer uma aliança com esse prefeito Márcio Lacerda, sendo ele cabeça de chapa. Você acha que seria viável, que seria bom para o partido, para o PSB nesse momento, estar, por exemplo, coligado com o PSDB, que, repito, vive hoje um cenário de muita incerteza, até diante dos problemas que vive o senador Aécio Neves? Eu não diria com o PSDB, né, de maneira institucional. O PSDB é um partido muito grande em Minas Gerais, inclusive com tradições muito fortes em muitas regiões do estado. Eu acho que o Márcio tem que dialogar com lideranças regionais, seja ela do PSDB, seja ela do PMDB. Minas são muitas. E em cada região desse estado você vai encontrar pessoas capazes de trazer para o Márcio uma contribuição enorme, principalmente pelo fato de que o Márcio ele foi prefeito de Belo Horizonte. Ele precisa conhecer muito bem as realidades do Sul, e ele está fazendo isso. O Márcio está viajando muito. Eu acho que o Márcio tem que propor um governo suprapartidário, não com o PSDB institucionalmente, e não será com o PT, porque a gente sabe que o Fernando Pimentel é um candidato à reeleição. Eu acho que o Márcio precisa, nesse momento, unir o que há de melhor no Estado, o que há de mais, digamos assim, de forças políticas que pensem em Minas, que não transfira a crise nacional, porque o que se vê hoje é uma tentativa de se transferir a crise nacional entre PT e PSDB para um Estado que é muito plural, que é muito diverso. Então, eu acho que o Márcio precisa ter muita cautela, eu acho que ele tem que fortalecer a candidatura dele, mas sem ter uma cara de PT ou de PSDB. Ele precisa ter a cara do PSB e de Minas. A gente está chegando ao final da entrevista, deputado. Dá tempo de fazer uma pergunta e eu peço uma resposta bem objetiva do senhor. O senhor já foi candidato a prefeito de Contagem nas eleições de 2012, já está na Câmara dos Deputados há algum tempo, foi ministro do Esporte. Para as eleições agora de 2018, há pretensões do Jorge Hilton de repente ser candidato ao Senado ou a ideia é continuar na Câmara dos Deputados? Olha, eu tenho recebido convite em todo o Estado de liderança, justamente quando eu falo dessa questão do Senado voltar a ter o protagonismo, e o fato de ter sido ministro, a gente tem tido muitos convites para disputar o Senado. Eu tenho dito muito no meu partido que estou à disposição. Estamos trabalhando, é claro, para a reeleição de deputado federal, mas se o meu partido, se o PSB entender que a gente tem e pode dar uma contribuição na Câmara maior, no Senado, a gente está à disposição. Tá certo. O deputado federal Jorge Hilton, do PSB, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua gentileza de bater esse papo com a gente aqui hoje. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Obrigado a Super Notícias. Parabéns. Uma programação de qualidade, com um som muito bom. Isso fortalece mais ainda um canal importante que é a rádio. E eu, como radialista, sou suspeito de falar da importância que a gente de ter um instrumento como esse, principalmente levando informação.